E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou explicar aqui para vocês como funciona o tal robô da Binance, que nada mais é que um trade de estratégia, ou como alguns chamam, grid, mas vamos chamar aqui apenas de robô. Esse vídeo não é explicando como abrir uma operação, como botar o robô para rodar, não é isso, é só explicando como que ele funciona. Eu vou fazer um outro vídeo aqui explicando como você faz para ativar ele, como você faz para abrir, definir o limite máximo, o limite mínimo. Quando você assistir esse vídeo você vai entender, mas primeiro assiste esse aqui para você entender como que é a lógica, como é o funcionamento dele, porque apesar dele ser um robô, você define o seu limite máximo, o seu limite mínimo, e ele vai ficar operando dentro dessa margem. Eu vou explicar e vocês vão entender já já. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse, deixa um like aqui nesse vídeo que eu vou entender que vocês querem mais vídeos sobre esse aqui, também vai me motivar cada vez mais a fazer mais vídeos sobre esse tema. Então vamos lá pessoal, eu tenho aqui alguns robôs, vamos dizer assim, já ligados, eu não preciso instalar nada, não preciso fazer nada assim na questão de ativar ou ligar ele, eu só preciso definir alguns padrões. Eu vou explicar aqui bem básico, se vocês tiverem alguma dúvida deixa aqui nos comentários, que eu faço um vídeo explicando, tirando as dúvidas e explicando mais aprofundado, mas de forma geral, como é que funciona ele, como é que ele é executado. Você define aqui qual é o mínimo, qual é o máximo, eu já vou explicar como é esse mínimo e máximo. O mínimo do preço que vai chegar e o máximo do preço que vai chegar e os grids, ou seja, as grades, as ordens que ele vai abrir. Você define aqui. Então vamos lá, como é que isso funciona? Aqui eu estou abrindo só um gráfico só para mostrar para vocês o gráfico do Bitcoin e o dólar. Bom, basicamente, o que você fala para o robô? Você vai lá e fala para o robô da Binance assim, ó. O preço do par da moeda vai chegar no máximo aqui e no mínimo aqui. Essa diferença aqui de gap, deixa eu trocar a cor aqui para ficar melhor. Essa diferença aqui de gap, daqui de cima até aqui embaixo, ele tem uma distância. Então, dependendo da quantidade de grids que você definir lá, o máximo é 150, só que você não pode colocar sempre o máximo, porque depende do valor que você está colocando nesse robô. Então vamos lá, eu defini aqui em cima o limite máximo e o limite mínimo lá no robô. Ele vai começar a abrir operações da seguinte forma, quando começar a cair, ele já tem as grades dele definidas, ou seja, vamos supor, tem uma grade aqui, uma grade aqui, uma grade aqui e uma grade aqui. Ou seja, quando ele bater a primeira grade, ele vai comprar. Aí ele vai, se o preço continuar caindo, ele vai, quando encostar na segunda grade, que é uma ordem de serviço que ele deixa aberta, quando encostar nela, ele automaticamente vai lá e faz outra compra. E vamos supor que ele abre outras grades aqui de venda, mais em cima. Ou seja, quando começar a subir, essa grade aqui que ele abriu de compra, ele vai lá, abre uma ordem, no caso uma ordem de serviço de venda, quando bater aqui ele vende, quando bater mais em cima ele vende de novo, e quando for bater nas grades, ou seja, as ordens de operações, ele vai vendendo automaticamente. Ele faz isso, quando o gráfico cai ele compra, vai comprando, e quando vai subindo ele vai vendendo, de acordo da quantidade de grades que tem. E a quantidade de grades vai depender do que? Vamos lá, do tamanho, deixa eu apagar tudo aqui, ela vai depender do tamanho do gap que você definiu. Por exemplo, quanto maior esse gap aqui, quanto mais distante for um do outro, do mínimo da máxima, menos grid vai ter, ou seja, menos ordens de operações vai ter. E isso não é uma coisa muito boa na minha opinião. Eu gosto de ter bastante grade, bastante ordens de operações. Por quê? Ele cai um pouquinho, ele já vai lá e compra, cai mais um pouquinho, já compra, aí sobra, ele vende. Com pouca porcentagem, em torno aí de 3%, ele vende e compra automaticamente sozinho. Então, quanto mais fechado você deixar, mais você vai conseguir operações dentro daquele gap que você definiu. Se ele ultrapassar, o ativo está caindo. Vamos supor, ele comprou aqui, aí ultrapassou o limite mínimo que você colocou. Ele vai deixar essa última compra aqui, no limite que você colocou, e depois não vai comprar mais. Ele só vai ficar com um monte de ordem de venda aberta, porque de compra já bateu toda, bateu uma aqui, bateu outra aqui, até chegar ao mínimo que você definiu. E se cair a menos, ele vai ficar aqui com um monte de ordem de venda até o gráfico subir novamente
e ele começar a bater as ordens de venda. E se for para cima, a mesma coisa. Se ultrapassar o limite que você colocou, ele vai ficar com várias ordens de compra aberta até o gráfico cair novamente e atingir as ordens de compras que ele definiu que são as grades. E resumidamente, basicamente é isso aí. Vou abrir com um robô só para você entender direitinho. Ó. Esse robô aqui que eu coloquei, eu só consegui colocar 8 grid. Ou seja, de acordo com o valor que eu coloquei em Bitcoin para esse robô e o tamanho do gap dele, eu só consegui colocar 8 grid, ou seja, 8 ordens de serviço, 8 ordens de operações que ele consegue executar. Atualmente o preço está 20.577. O mínimo que eu coloquei foi 18.500 e o máximo da ordem 31.600. Ou seja, quando for caindo, quando chegar a 19.780, ele vai fazer uma nova compra. Quando chegar a 18.500, que é o mínimo, ele vai fazer uma nova compra. Menos que isso ele não vai comprar mais porque eu só defini até 18.500. E quando ele for subindo, por exemplo aqui, quando o preço chegar a 22.613, ele vai vender. Quando chegar a 24.178, ele vai vender novamente. Então, a todo momento ele fica se equilibrando nessa balança. Quando sobe perto do limite que você colocou, ele começa a abrir várias ordens de compra. Sempre quando fecha uma ordem de venda, ele abre uma ordem de compra. Quando fecha uma ordem de compra, ele abre uma ordem de venda. E ele vai se equilibrando aí. Por isso que isso aqui é um robô muito bom para mercado lateralizado. Então, basicamente, o robô só funciona dessa forma. Quando você for abrir aqui ele, você define o mínimo, define o máximo, define o número de grades, ou seja, o número de operações que ele vai poder fazer. E isso aqui vai depender muito da quantidade de dinheiro que você tem para colocar nesse robô, ou Bitcoin para colocar nesse robô. Quanto mais Bitcoin, mais grades você consegue colocar, mais operações você consegue colocar. E quanto menor o gap também, é a diferença entre o mínimo e o máximo, mais operações você também consegue colocar. Resumidamente, é isso aí. No próximo vídeo eu vou explicar como que faz pra gente, o que você tem que preencher aqui em cada um pra gente poder ativar esse nosso robô aí da Binance. Que nada mais é do que uma estratégia, já vem, se você vier aqui em trade e trade de estratégia, já tem várias estratégias aqui prontas. Eu não gosto de utilizar elas, eu gosto de fazer a minha estratégia, mas já tem várias estratégias aqui prontas, por exemplo, do GMT e o dólar, o BUSD. Se você usar esse parâmetro aqui, ele vai pedir o mínimo aqui, o mínimo para ser investido é 54 dólares. E dependendo do parâmetro que você pegar, é mais dólares, menos dólares, porque depende do como foi a estratégia que a pessoa colocou. Se ela colocou um gap muito grande, colocou o mínimo e o máximo muito distante, ou seja, vai precisar de mais dinheiro. No caso esse outro aqui, esse já precisa de 76 dólares, por exemplo. Então, basicamente, o robô ele funciona dessa forma. Então, se você entendeu como é que ele funciona e se gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida que eu tento tirar num próximo vídeo. E eu vou começar a fazer mais vídeos como esse e espero que tenha te ajudado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas que querem sabendo e valeu!